Olá pessoal, dando continuidade então ao nosso treinamento, vamos trabalhar ainda na quinta aula que visa fazer um primeiro documento. A gente vai trabalhar agora especificamente nesse vídeo a questão de filtros. Tá? No primeiro documento, no primeiro vídeo na realidade dessa quinta aula, a gente viu a criação de um documento, arrastar, soltar, ordenar, as formas de visualização, diferentes de visualizar a informação, ou via gráfico ou via tabular, né, tabela. Então agora a gente vai ver a questão um pouquinho melhor de filtros que a gente não viu no primeiro vídeo. Então eu vou fazer um filtro aqui aliás, eu vou escolher um indicador aqui de quantidade de venda e já vou trabalhar a questão de pegar aqui o tipo, vou selecionar o tipo de pedido. Tá? Para nosso exemplo aqui, lembrando, recapitulando para quem está assistindo pela primeira vez esse vídeo, que nós estamos trabalhando no cubo de vendas indústria, para uma indústria, né? Uma indústria de calçado. Então eu estou no cubo de vendas indústria e filtrando o tipo de pedido. Se eu arrastar o tipo de pedido aqui para a tela, ele vai me totalizar por tipo de pedido então. Não é isso que eu quero, eu não quero visualizar, eu quero filtrar. Então, de que forma que funciona o filtro? Eu vou arrastar, ao invés de soltar aqui, eu vou arrastar aqui para cima. Vejam que ele muda o pontilhado na tela, né? Então, esse pontilhado menor aqui é a área de filtro. Se eu soltar aqui em cima, o que a ferramenta faz? Ele interpreta já que filtro é este. Então, ele viu que é um filtro do tipo texto, tá? E ele abre por padrão essa janela, onde eu tenho algumas características que a gente vai ver agora aqui. Então, a seleção... Aqui ele vai me trazer o tipo do pedido, que foi o campo que eu selecionei. Se fosse outro, estaria mostrando aqui. Se fosse cliente, por exemplo, estaria como cliente. E aqui nessa área ele vai mostrar os que já estão selecionados. Aqui são os que eu ainda posso selecionar. Então, e aqui no meio eu tenho um filtro, uma pesquisa que eu posso fazer. Nesse caso eu não vou filtrar nada, eu vou clicar direto na lupa para me trazer todos, porque não são muitos, né? Então ele vai fazer agora uma consulta e vai fazer todos os tipos de pedidos diferentes. Se eu quisesse fazer um filtro específico, eu poderia botar, por exemplo, de normal, e dar uma pesquisa. Ele vai me trazer só o que ele encontrou por essa expressão que eu estou pesquisando, né? Então se eu filtrar aqui, dou um maisinho para adicionar. Bom, agora eu quero também ver outro. Então vou botar aqui pede. Vejam que ele só me trouxe os outros três, porque o normal, de certa forma, já está ali. E eu vou marcar, então, agora, sei lá, pedido de amostra. E vou adicionar também. Feito isso, eu confirmo o meu filtro. Nesse momento, ele vai reduzir o meu valor. Se eu arrastar novamente o pedido, aqui o tipo pedido para a tela, só vai trazer a quantidade de venda desses dois tipos. Perfeito? Bom, esse é um tipo de filtro quando trabalha com textos, ok? Quando o meu filtro, na realidade, é um texto. Bom, ainda sobre esse tipo de filtro, eu vou montar uma análise diferente agora aqui. Vou arrastar aqui a quantidade de venda, novamente, e vou trazer o ano de entrega. Ok? Então eu tenho anos de 2008 a 2015. E agora eu quero fazer um filtro desses anos. Quando eu arrasto então o ano para o filtro, ele me monta essa telinha, a mesma que a gente estava vendo agora há pouco no tipo de pedido. Porém, tem uma possibilidade de a gente fazer uma consulta por uma lista, né? O que significa isso? Como eu expliquei antes, se eu der aqui um pesquisar, ele vai me trazer todos os anos que existem diferentes na base desse cubo, de 2008 a 2015, conforme ele está mostrando aqui. Mas vamos supor que eu tenho uma lista muito grande e eu não queira pesquisar aqui. Eu queira digitar direto aqui em cima e já adicionar como filtro, sem perder esse tempo de estar reconsultando na base de dados. Eu posso então vir aqui e dizer 2010, 2011, e posso fazer pulando isso, tipo 2013, 2008. Então, ou seja, eu estou digitando uma lista corrida de códigos aqui. Ele não sabe o que é esse código aqui, a ferramenta.
Tá? E ao invés de clicar nesse botão adicionar selecionados, que serve para esses códigos que estão aqui embaixo, que existem na base de dados, eu vou usar esse adicionar como lista. Então o que ele faz? Ele adiciona esses códigos todos aqui dentro da minha, como um filtro, como se existissem esses códigos. E vou confirmar. Nesse caso, ele aplicou certinho, 2008, 10, 11 e 13. Tá? Neste caso, todos os códigos que eu digitei existiam. Tá? Agora eu vou fazer um pouquinho diferente para vocês entenderem a diferença entre um filtro e outro. Vou remover aqui, vou novamente arrastar o ano de entrega para o filtro. E aí eu vou digitar, por exemplo, sei lá, 20, 25, 30. Ou seja, códigos que não necessariamente existem na base de anos. E vou adicionar como lista. Ele vai adicionar igual, mesmo que não exista, e vai tentar aplicar o filtro. Né? Isso porque ele não valida essa informação. Ela é mais ágil. Esse deve ser para que então esse tipo de filtro aqui, onde eu digito uma lista e aplico e ele não valida se existe esses códigos ou não. Isso serve para facilitar determinadas consultas que tu está buscando essa lista de códigos de uma outra fonte. Por exemplo, tu tem no Excel lá uma lista de códigos de produto e que tu quer filtrar especificamente aqueles códigos e não quer ter que redigitar tudo manualmente aqui na pesquisa. Então tu vai lá, pega no Excel uma lista corrida separada por vírgula e dá um Ctrl C nessa lista e dá um Ctrl V aqui dentro e confirma. Então todos os códigos que tu está colocando nessa lista que forem da base de dados, ele vai aplicar no filtro. Então esse é bastante útil para alguns tipos de consulta aonde tu está digitando uma lista que vem de algum outro lugar. Ok? Um tipo de filtro que é bem comum e é bem importante a gente trabalhar ele, que é os filtros de data. Tá? Então eu vou estar arrastando agora para filtro a data de entrega. Vou arrastar aqui para a minha área de filtros, vou soltar e aí ele verifica, a própria ferramenta interpreta isso e vê aqui um campo de data e não mais um campo texto. Vejam que mudou a tela de filtro. Né? Bom, num filtro de data, o padrão, o mais usual, é a data inicial e data final, assim como qualquer relatório que se faça num RP ou num PDV. Né? Além dessa opção, onde eu posso estar clicando aqui, escolhendo qual é o período que eu quero, né? Então eu posso estar navegando aqui, dizendo que eu quero 1º de outubro até a data de hoje. Tem essas opções aqui pré-determinadas e essas opções aqui são extremamente importantes. Vamos tentar entender um pouquinho. Então, o formato inicial e final, nesse caso, por padrão, vem específica. Quando é data específica, tu vai dizer qual é a data que tu quer. Mas existem outros formatos. Então, eu posso dizer, por exemplo, início do mês atual, vejam que ele já trocou lá, até o dia anterior. Então, já trocou aqui em cima. O que acontece quando eu confirmar isso? A ferramenta não salva a data em si, e sim a regra que eu apliquei. Isso porque, se amanhã eu abrir esse documento, a data vai estar até dia 27, e não mais dia 26, que é o dia anterior a hoje. Então, no momento que eu mudo o formato inicial para algum formato pré-determinado, ou seja, alguma regra, ele passa a salvar nessa análise que a gente vai estar fazendo essa regra e não a data específica. E isso é extremamente importante quando a gente quer criar um documento de BI e fazer, por exemplo, o envio desse documento por agendamento, por e-mail para algum diretor, para algum gestor ou que seja para a gente mesmo. Né? E aí eu não quero, como ele vai estar programado para ser enviado automaticamente, que é uma funcionalidade que o Prisma permite, tu não pode estar, antes de fazer o envio, ir lá e trocar a data. Então tu tem que configurar o documento para que ele tenha um formato de data dinâmico. Então esse recurso é extremamente importante para quando eu quero criar um documento que vai ser enviado de forma automática, por exemplo, todo dia de madrugada. Né? Bom, vou confirmar esse meu período para mim isolar essas vendas. Não trouxe nada. Por que ele não trouxe nada? Tá? Essa minha base é uma base de demonstração e ela é bastante antiga. Então eu não tenho dados aqui de 2017. Se eu não me engano, eu tenho dados de 2013 ou 2012. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Já vou aproveitar para mostrar um outro recurso que a gente pode combinando regras. Né? Então a primeira regra que eu determinei é início de mês atual até o dia anterior. Essa é a primeira regra. A segunda regra que eu posso estar explorando é o mais ou menos meses ou mais ou menos dias, tanto para inicial quanto para final. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou botar menos 48 meses. Vejam que ele vai lá para 2013. Então, ele vai pegar o início do mês atual, só que
menos 48 meses. A mesma coisa eu vou fazer aqui, menos 48. Opa, 48. Né? Então vai ser 1º de novembro a 26 de novembro, só que de 2013. Então eu vou salvar. Vejam que ele já me trouxe aqui alguma coisinha, então, de venda. Isolou, como eu estou filtrando aqui o tipo de pedido, ele só me trouxe a amostra, tá? Porque eu estou filtrando pedido normal ou pedido de amostra. Nesse caso, nesse período aqui, não tenho pedido normal. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou clicar, que é um outro recurso importante. Depois que eu aplico um filtro, como é que eu removo esse filtro, né? Então, clico com o botão direito em cima do filtro, remover filtro. Bem simples, bem intuitivo, né? Então, agora eu tenho aqui pedidos diversos, amostra e pronto entrega, o total de 9.651 pares que vendeu no período de novembro de 2013. Tá? Se eu quiser editar isso, eu quiser trocar isso, eu posso clicar aqui ou clicar no botãozinho de editar também, que faz o mesmo efeito, certo? Bom, o que mais a gente tem de opção aqui? Tem uma lista de datas pré-configuradas aqui, né? Então eu posso pegar início da semana anterior, vejam que ele vai, como eu estou com menos 48, ele vai sempre manter aqui, né? Até o dia anterior, então eu posso aplicar, vai diminuir o meu período, porque vai diminuir o meu total, porque o meu período de venda diminuiu, né? Então, ou seja, tu pode estar explorando esse recurso de N maneiras diferentes, né? Combinando vários recursos diferentes. Posso botar início do ano atual, por exemplo. Então, ele vai 1º de janeiro, menos 48, então por isso que ele vem para 2013. Né? Ano atual seria 2017, menos 48 faz 2013. Confirmo. Então, ou seja, tem um número menor. Posso tirar agora o pedido de venda, se eu quiser, por exemplo. Tá? E vou trazer, ao invés de... Vou trazer aqui mês. Como eu estou trabalhando com mês de entrega, a data de entrega, eu vou trazer o mês de entrega. Então, eu consigo abrir aqui por mês essa informação. Né? Então, ou seja, gente, os filtros são extremamente importantes para que tu possa construir a tua análise. É importante que se aplique filtros para que fique também mais rápido e mais dinâmico o nosso documento. E a gente tem que ter, é preciso que a gente pense sempre o que a gente quer receber no final com esse documento que a gente está criando. Então, se é um documento que eu quero fazer um agendamento para que ele seja enviado automaticamente para uma equipe, ou para o meu gestor, ou para mim mesmo, num horário robótico na madrugada, por exemplo, eu tenho que configurar filtros dinâmicos de data para que esse relatório me traga informações pertinentes para aquilo que eu quero analisar. Certo? Espero ter atendido aí as expectativas e até o próximo treinamento.